todos bem-vindos. Hoje estamos aqui no nosso terceiro painel núcleo. Vamos falar de mineração, siderurgia, metalurgia e, como não poderia ser diferente, aqui tenho 4 feras comigo, 4 convidados que vão nos ajudar aqui a falarmos sobre esse tema, sobre esses setores tão importantes da economia e como se comportaram antes da pandemia, durante e o principal, né? Quais são as perspectivas aí depois desse cenário de pandemia e quais são aí as principais empresas que apontam aí como sendo boas opções de investimento. Bom, hoje eu tenho aqui comigo, por parte da XP, o Yuri Pereira e o Thales Carmo, por parte da Arx Investimentos, tem o Alexandre Santana, e aqui de novo com a gente, né, da Levante Corp, o Rodrigo Yamamoto. Quero agradecer a cada um de vocês e vou fazer o seguinte, vamos começar aqui uma primeira rodada, como se fosse aquele primeiro dia de aula, né, em que a gente se apresenta aí, para quem estiver tendo acesso ao conteúdo. Eu vou tomar liberdade aqui, vou começar pelo Thales, mais sorridente, parece que abraçou melhor a ideia da apresentação. Então, Thales, por gentileza, queria que você falasse brevemente aí da sua experiência da análise do setor, enfim, de estar aqui com a gente hoje. Não, claro. Marcelo, primeiro agradeço aí o convite de você chamar a gente aí para a gente discutir um pouco sobre o tema, né? Um tema super importante aí para os investidores. Enfim, queria falar que eu sou o Thales, né? Eu trabalho aqui na XP já faz algum tempo, mas eu estou nessa área de análise faz um pouco mais de um ano, né? Cobrindo o mesmo setor de mineração e siderurgia, junto com o Yuri. Então, faz pelo menos aí um ano que a gente está cobrindo aí as empresas e tentando aí trazer uma informação de qualidade para os investidores. Legal, Mas obrigado. espero que a conversa seja interessante aí. Não tenho dúvida disso, especialmente pela qualidade dos convidados. Bom, como eu gosto muito de futebol, sempre gosto de fazer umas alusões, né? No futebol eu aprendi que a gente tem que fazer a bola rolar. Então, já que a gente está com o Thales lá da XP, vou passar a bola para o Yuri também se apresentar aqui para quem vier ter acesso ao nosso conteúdo. Claro, Marcelo. Um olá aí para todos que nos acompanham. Agradecer a vocês e todo o pessoal da Núcleo pelo convite. Estamos sempre à disposição, é sempre um prazer estar com vocês. Essas conversas muito legais também sempre. A gente está muito feliz de estar aqui. Eu olho o setor há aproximadamente 6 anos, desde que comecei, né, nessa vida de analista, eu nunca olhei outro setor. Então, esse é um breve resumo aí sobre a minha carreira. Estamos à disposição, não só agora na reunião, mas posteriormente, qualquer dúvida, o pessoal todo aí da Núcleo pode ficar à vontade para entrar em contato. Bom, eu vou passar a bola agora para o Alexandre da Arx. Eu, particularmente, tenho uma simpatia muito grande por essa gestora. Bom, primeiro que como assessor de investimentos, ela me ajuda muito, né, a oferecer para os meus clientes uma melhor rentabilidade, tem produtos excelentes. E segundo, porque tem uma fera lá, o Paulo, né, da área institucional, figura mitológica do mercado. E olha, quero dar os parabéns ao pessoal da RX, da Arx, né, pessoal do RH da Arx, porque até hoje, todo mundo que eu falei de lá, esse pessoal sempre muito gente boa. Então, o pessoal que faz parte do processo de seleção está de parabéns. Com o Alexandre, a gente estava aqui conversando um pouquinho antes de começar a gravar, não foi diferente. Alexandre, obrigado por estar aqui presente com a gente. Queria que você falasse um pouquinho aí da sua trajetória no mercado. Eu é que agradeço. Olá a todos aí. Obrigado aí pelo convite nesse debate aqui cheio de craques, né? Eu estou na Arx. A Arx ela é uma gestora que foi fundada há 20 anos. Eu estou lá basicamente há uns 17 anos. Eu faço parte da parte de gestão de renda variável. Como você bem falou, né, a Arx ela é uma casa multiprodutos. Ela tem desde fundos de renda fixa, crédito, multimercado e renda variável. E, no início, eu cobri o setor, mas como é um setor muito dinâmico e muito importante, né, é claro que a gente ainda continua olhando a fundo e sempre tendo interesse, né? Legal, muito obrigado aí mais uma vez pela sua participação. E agora eu vou passar aqui para o Rodrigo, estava brincando com ele, né? O Multitask Rodrigo, já esteve aqui com a gente num outro painel e hoje prestigia a gente mais uma vez da Levante Corp, né? Aliás, a gente acaba de firmar uma parceria com a Levante como uma nossa casa de análise. Obrigado, Rodrigo. Eu queria que você falasse um pouquinho aí, para quem por acaso não viu da outra vez, esteja vendo agora, só acho que o seu botão ainda está no mute aí, hein? Não, eu deixei no mute assim mesmo para não ter ruído aqui. Fala pessoal que me acompanha.
Agradeço aí o convite do Marcelo, com essas feras aí, Thales, Yuri, Alexandre, como vai? Bom, que é a Levante, né, casa independente de análise, né, agora firmou parceria aí grande com a XP. Eu aqui estou há 4 anos já no mercado financeiro, desde o começo eu olho commodities, né, em geral, um pouco mais focado em óleo e gás, né, no início da minha carreira, e agora olho commodities em geral, e o Marcelo falou que eu sou multitask, porque no outro painel a gente falou de varejo, né, varejo eu comecei a olhar bastante forte aqui na Levante também, então eu acabo olhando lado, que é a base da cadeia, e varejo, que é a ponta final, né? Mas muito feliz aí, espero poder contribuir, a gente também está à disposição aí de vocês para o que precisar. A ideia aqui é a gente dividir nossa conversa aqui em 3 blocos, né? Cada um já se apresentou aí, mostrou o porquê de estarem aqui reunidos nesse nosso bate-papo. Vou começar aqui pelo Yuri, né? Yuri, eu queria que você, na sua perspectiva, falasse um pouquinho como é que vinha esse setor da economia em relação ao Ibovespa, né? Para que depois a gente possa analisar um pouco qual foi o impacto da pandemia e quais são as perspectivas. Na sua perspectiva, como é que esse setor vinha caminhando em relação ao demais da economia? Bom, aí tem que fazer uma divisão entre a parte doméstica, né, do que a gente vai conversar hoje, e a parte internacional. No fronte internacional, a gente já tinha a China estimulando a economia de uma maneira relativamente forte. Na verdade, essa trajetória vem mais ou menos desde 2016, 2017, quando o news flow de guerra comercial se intensificou um pouco mais. A China cresceu produção de aço numa média de 6% ao ano, aproximadamente, nos últimos 5 anos. Então, era um setor que vinha surpreendendo o mercado. A gente lembra que o mercado, nesses últimos 5 anos, todo final de ano, todo 31 de dezembro, acha que 31 de dezembro do ano seguinte o minério vai estar num nível abaixo. E em quase todos os anos desses últimos 5, se não todos, se não me falha a memória, o preço do minério de ferro surpreendeu para cima. Em cada momento, por um motivo diferente, mas desde que as mineradoras brasileiras e australianas, depois que empreenderam projetos de expansão, se desalavancaram, começaram a gerar algum caixa, o preço do minério ficou um pouco mais normalizado, entre 60 e 80 dólares a tonelada. Isso até a tragédia de Brumadinho, como todos sabem, houve uma disrupção de preço e também de perfil de oferta de minério de ferro. No mercado doméstico, a gente veio de anos de recessão, né? Depois, em 2018, houve greve dos caminhoneiros e, mesmo assim, né, o segundo semestre de 2018 foi muito forte em termos de demanda, e 2019 foi um ano que decepcionou um pouco. 2020 era um ano que começava bem, até a gente ter o start da pandemia. Era mais ou menos essa, na minha opinião, se os colegas vão poder complementar, né, mas é o que eu me lembro num primeiro momento. Alexandre, perdão. Na sua visão, complementando aí, como o Yuri descreveu, eu acompanhando aqui no meu dia a dia de assessor, lembro bem que, especialmente ali a partir de meados de 17, esses setores eles começaram a se descolar um pouco do Ibovespa, né? Começaram a performar acima. Como é que foi a sua percepção desse setor? Como é que você acha que a gente chegou aí na pandemia nesses setores? Eu acho que o Yuri ele recapitulou bem, né, o que aconteceu. Os preços atuais elevados, eles só foram vistos antes naquele período de boom de commodities no início dos anos 2000, né? Aí o minério chegou a atingir preços parecidos em 2011, depois ele começou a recuar até chegar nesse patamar que o Yuri mencionou, assim, bem baixo, chegou a 40 dólares, por exemplo, em 2015, 2016, por causa da aceleração da economia global, por causa dos grandes projetos que vinham entrando, a Vale colocando uma grande oferta via S11D em Carajás, a Rio Tinto expandindo, a Roy Hill na Austrália surgindo com 50 milhões de toneladas, a Fortescue triplicando a produção. Quer dizer, foi uma conjuração de fatores que fizeram com que esse mercado tivesse um descompasso negativo entre oferta e demanda, e a partir daí,
quando a China começou a estimular a economia dela, quando o Fed também naquela época fez um discurso mais tranquilo em relação à política monetária, e quando esses projetos foram absorvidos, o minério voltou a subir. Então, já vinha, como o Yuri lembrou bem, numa tendência de melhora do minério e também de outras commodities nesse aspecto. Em 2015, 2016, a gente tem que lembrar que as empresas, como ele bem mencionou, estavam muito alavancadas. A gente chegou a ter empresa que chegou a quase a recuperação judicial, né? Teve que negociar com os bancos. As ações, por exemplo, da Usiminas chegou a R$1, menos de R$1. Da Gerdau ADR a menos de $1. Quer dizer, e essa recuperação de preço por causa desses estímulos que ocorreram fez com que as empresas tivessem balanços mais interessantes. Por isso que a partir de 2016, principalmente nesse período que você mencionou, Marcelo, 17, que foi logo quando você teve essa mudança, né, de perfil, que elas performaram bem. E aí a gente chegou a pré-2020, que é um papo que a gente vai falar mais adiante, né, do que aconteceu pós essa loucura toda da pandemia e o que a gente vai ver aí para frente. Bom, como o Rodrigo é da casa, vou deixar ele por último e vou perguntar para o Thales aí, né? Sempre difícil falar depois de colocações tão completas, mas eu gostaria que, se o Thales tivesse alguma coisa a acrescentar em relação a esse cenário aí pré-pandemia, como ele viu o desenvolvimento desse cenário até chegarmos à pandemia, para a gente poder falar a partir daí. Não, perfeito. Acho que o Yuri e o Alexandre conseguiram cobrir muito bem. Na verdade, a gente começou a sentir algum impacto aí, né, na pandemia, lá por volta de março de 2020, né? Mas não só no mercado de minério de ferro, mas no mercado de metais de modo geral, né? Então, tanto em alumínio, enfim, aço, que aí começou a criar um desbalanço um pouco maior, né? Não sei se a gente vai falar agora já dos setores durante a pandemia, mas acho que pré-pandemia a gente já conseguiu passar por tudo, né? Não tem nada a acrescentar, não. Tá. Rodrigo, deixa eu só para a gente encerrar essa primeira rodada, especialmente ali a partir de 2018, quando a gente compara aquele índice de materiais básicos, né, nós não temos um índice específico do setor de siderurgia, mineração e metalurgia, mas quando você pega esses subsetores dentro ali de materiais básicos, eles equivalem ali a 65%, né, do setor, onde você ainda agrega alguma coisa como, por exemplo, celulose. Então, acho que dá um bom desenho, um bom parâmetro, né, de como esse setor vinha performando melhor em relação ao mercado, né? Parece que a média do mercado só conseguiu chegar junto ali a partir, né, do segundo semestre de 2019. Essa impressão, ela é correta? Ela vale essa análise? Assim, essa comparação, você acha que cabe? Então, na hora que a gente pega, tem uma representatividade grande, falando do índice em geral, né, de siderurgia e mineração, né, o que eu lembro nessa trajetória, né, que, só complementando o que o Yuri falou, a partir de 2016, 2017 e tudo mais, o que eu me lembro muito bem é quando a China começou a mudar, né, os passos, né, na verdade, acelerar os passos por uma questão da descarbonização, né, digamos assim, da produção de siderurgia, que estava tendo problemas aí de produção de aço poluente, enfim, aços de má qualidade e tal, e a China começou a virar a chave lá para o final de 2017, 2018, né, que a gente consegue ver, né, nos preços do minério de ferro. Outros materiais têm dinâmicas um pouco diferentes, fora do metal, no caso, né, mas de qualquer maneira, o grande motor continua sendo a China vem desde bastante tempo aí estimulando a economia com construção de megacidades, infraestrutura, né, basicamente construção civil, e dessa vez também não é diferente, né? Então, é um pouco difícil da gente tentar fazer uma dinâmica geral para commodities, né, na parte pegando o índice IMAT, né, mas se for olhar pela representatividade, né, de siderurgia e mineração, assim, um grande motor, simplificando, né, claro, tem esse componente importante aí da China se preocupar com política ambiental, que aí a consequência é a seguinte: eles usam minérios de melhor qualidade, né, e tira também certa capacidade produtiva no início de siderurgias que não tem uma estrutura boa, enfim, essas aciarias de pior qualidade, e dá preferência aí para as indústrias maiores e tudo mais para ganhar escala, e quem se beneficia aí são as grandes produtoras de minério, nesse sentido,
e os preços em geral também, os preços médios também sobem, né, com a demanda por minério de melhor qualidade, que não são todas as mineradoras que oferecem no mundo inteiro. Legal. Bom, vamos começar aqui então nossa segunda rodada, né? Falando aí como é que o setor se comportou na pandemia, que foi muito breve, assim, o ajuste de preço, né? Eu que estou no mercado desde 1986, vivi todas as crises desde o período de redemocratização do país, globalização, e essa crise chamou a atenção não só pela amplitude do movimento, né, de reprecificação dos ativos, mas pelo quão rápido esse processo se deu. Thales, fazendo o caminho contrário, né? Quando a gente faz, voltando a essa comparação desse índice com o Ibovespa, ele caiu tanto quanto e na mesma velocidade. Mas a contrapartida é que a recuperação foi absurdamente maior, né? Nesses setores. Eu queria a sua impressão, e vou deixar para você uma pergunta que eu já antecipo aí para os demais, eu gostaria que vocês falassem sobre isso. Esse descolamento, né? Essa recuperação tão mais vigorosa do setor em relação à média das empresas, ao Ibovespa, vocês acreditam isso? Há uma expectativa que parece haver global de um duradouro ciclo de crescimento, né? Acho que vale aqui até uma certa lembrança, né? Guardadas as devidas proporções, mas feita aí uma regra de 3, né? O incentivo, né, das autoridades monetárias, dos governos, face à crise da pandemia, é algo quase que sem precedentes, né? Talvez alguma coisa comparável lá na Segunda Guerra Mundial, mas ali você tinha todo um processo de reconstrução, né? Vale lembrar que no subprime, né, as autoridades foram um pouco reticentes, né, porque havia um culpado ali, né? O mercado funcionou mal, até que em um determinado momento viram que ficaria mais fácil, né, injetar recursos no mercado do que o mercado ir à bancarrota. Existe um filme que fala sobre isso, né? Too Big to Fail. Mas dessa vez foi diferente, né? Os governos se uniram, injetaram muitos recursos. Nós estamos num cenário de extrema liquidez global, com as taxas de juros no geral muito baixas. Eu queria saber se essa recuperação tão mais vigorosa em relação à média, se já pode ser um prenúncio, um sinal disso aí. Começar aqui pelo Thales agora. Show de bola, Marcelo. De fato, o mercado ele se recuperou muito rápido, por conta do mercado aí de mineração que as empresas aí estão inseridas, né? Acho que para a gente entender isso, é bom a gente voltar um pouco mais atrás, né? Então, de novo, como eu estava falando, lá em março a gente começou a ver um certo impacto ali da pandemia, né? Teve um descolamento de oferta e demanda. Não teve um descolamento de oferta e demanda, né? Você teve uma demanda caindo muito forte, mas, por outro lado, a oferta ali também estava bastante impactada, né? Muitas linhas estavam se fechando. Se você for olhar preço das commodities, né? Não foi uma crise que impactou tanto assim o preço de minério de ferro em especial. O preço ele caiu um pouquinho, mas ficou de lado aí por um bom tempo. Ele foi começar a subir ali a partir de junho, comecinho do segundo semestre, né? Da onde que veio esse descolamento aí de oferta e demanda, né? Foi principalmente quando a gente começou a ver maiores estímulos ali do governo chinês, principalmente, né? A China, como todo mundo sabe, é o maior consumidor aí de minério de ferro, o maior produtor de aço do mundo. Então, esses estímulos aí que a gente já comentou algumas vezes, principalmente no setor de infraestrutura do país, tiveram um impacto no consumo muito forte, mas, por outro lado, ali você tinha uma oferta muito restrita, né? Muitas minas ainda operando com capacidade reduzida, você tinha alguns lockdowns em algumas partes do mundo, então a demanda estava bem desbalanceada. E, como eu falei, né, a partir do começo do segundo semestre, com essa combinação de oferta restrita e uma demanda aí bombando, principalmente na China, os preços dos metais, principalmente o minério de ferro, começaram a subir, né? Então, desde junho, que estava ali por volta de 80, 90 dólares por tonelada, foi para 140 dólares por tonelada ali a partir de novembro, dezembro, se não me engano. E ainda mais, com os avanços da vacina em todo lugar do mundo, né? Não só na China, mas como o mundo ex-China também, a commodity chegou a 170 no final do ano, né? Então, essa recuperação ajudou muito na recuperação das empresas das mineradoras, tanto aqui no Brasil quanto na Austrália também. E aí, andando um pouco mais para frente, né, no primeiro semestre de 2021, também não foi diferente. A demanda na China continuou bombando, continuou se recuperando, e no resto do mundo também. Então, por consequência, aí o preço de minério de ferro, que foi, de novo, impulsionado bastante por esse lado da demanda, né, do consumo desses países, explodiu. Chegando aí, se não me engano, em maio, chegou a 234 dólares por tonelada. De novo, isso impulsionou aí os preços aí das ações, principalmente da Vale.
Ô, Alexandre, Então, acho que essa recuperação foi muito na recuperação do mercado aí de mineração de modo geral. Alexandre, deixa eu passar a bola para você aqui. Pelo que eu entendi daqui da explicação do Thales, né, a gente tem aí uma evolução do preço para atender uma demanda que já é mais imediata. Então, a pergunta que eu deixo para você, reforçando a que eu havia feito em relação a esse descolamento, né, dessas empresas da média, essa valorização tão significativamente maior que a média, ela apenas expressa essa demanda de momento, ou nós já temos aí alguma perspectiva voltada para esse provável e duradouro ciclo de crescimento? A pergunta é, o que do futuro já está no preço ou, de fato, ainda, apesar de ter subido muito, ainda essas empresas do setor ainda estão baratas? Como o Thales bem explicou, né, esse descompasso entre oferta e demanda, quando a demanda se recuperou mais rápido, fez com que o preço subisse bastante. Mas eu acho que nesse ciclo tem duas diferenças em relação aos anteriores de booms de commodities. O primeiro deles é que não só o preço da commodity subiu, mas também o real se depreciou, né? Ele saiu de 4 para 5,20, chegou a bater 5,70, e não existe uma perspectiva de grande apreciação do real, né? Pelo contrário, com 2022 chegando, é até mais provável que deprecie. Então, isso ajuda essas empresas que são basicamente exportadoras ou seus preços em reais aqui sobem. E o segundo ponto é que foi testada, dessa vez, a disciplina das empresas. O que acontecia no passado, a commodity subia, o que as empresas faziam? Elas aumentavam o quadro de pessoas, procurando novos projetos de crescimento, ou até enveredavam em novas indústrias. A Vale fez isso, entrou no níquel, no cobre, quando o preço do minério subiu bem. Dessa vez, não. O que essas empresas fizeram? Elas foram bastante disciplinadas no controle de custo, mantiveram seus balanços saudáveis, não quiseram crescer a qualquer custo, souberam ver que o preço da commodity ele é volátil e estão retornando essa apreciação de preço ao investidor, via dividendos ou compra de ações. Então, isso acho que fez com que as ações também tivessem uma reprecificação no sentido de acreditar que, enquanto os preços das commodities, por mais que desacelerem, não haja uma queda abrupta, ainda permaneçam em patamares saudáveis, essas empresas vão continuar retornando para os seus investidores dividendos ou compra de ações. Então, eu acho que essa é a diferença dos booms anteriores. Por isso, respondendo a tua pergunta mais diretamente, eu ainda acredito que nem tudo está no preço. Tá? Eu acho que esse fator aí é bem relevante para explicar o porquê de que esses setores podem continuar aí performando bem. Yuri, nosso colega aqui, Alexandre, fez uma excelente colocação, e a sensação que eu fico depois de ouvir a resposta dele é que nós tivemos um justo ajuste, né, a esse cenário, mas ainda temos espaço para mais valorização, se a gente levar em consideração como provável um cenário de crescimento mais duradouro. Queria saber sua impressão sobre isso. O pessoal, né, o Thales e o Alexandre, eles comentaram perfeitamente sobre o cenário de demanda e oferta, é bem isso. Essa disciplina das mineradoras, além deles terem se conscientizado, tem o fato de que a Vale pós-Brumadinho, ela está com um pé no freio com relação a novos investimentos, bastante focada na agenda ESG e também na tentativa de retomar a produção em Minas Gerais, né, no que a Vale chama de sistemas Sul e Sudeste, e as australianas e mineradoras ao redor do mundo, por falta de ativos bons, né, por carência de ativo legal para empreender, a gente não está vendo investimento também. Então, acho que talvez para colocar, adicionar aí em cima do que os colegas falaram, essa questão da carência de ativos de mineração vis-à-vis a taxa que as minas em operação entram em exaustão. Então, a gente enxerga no longo prazo um cenário de oferta muito, muito limitado. Tá? Novos projetos podem vir no Brasil, podem vir na África, o famoso Simandu, que todo ano a gente conversa com os especialistas e é sempre daqui 5 anos que vai entrar e já passaram 5 anos, bastante complicado. Então, esse é um negócio que a gente tem dado bastante peso. A gente é muito otimista com o setor
no longo prazo por conta disso. A gente está vivendo aqui, na nossa opinião, uma inflação de oferta também. Desde essas expansões que o Alexandre explicou há pouco em mais detalhe, e a gente já tem aí 5, 6 anos que não vem nada. E nesses 5, 6 anos, a produção de aço na China cresceu aqueles 6% ao ano em média, que eu comentei lá no início. Então, estruturalmente, o cenário também é muito positivo. E sobre a sua pergunta, basicamente repetir o que o Alexandre já comentou, né? O carrego nas ações de mineração é muito interessante. É todo mundo ali no primeiro quartil da curva de custos de um mercado oligopolizado. É difícil a gente ver o minério convergindo para o custo marginal da indústria. Eu sei que não é o tema aqui da nossa reunião, mas fazendo um paralelo rapidinho com celulose, a gente tem lá a curva de custos de celulose e o produtor menos eficiente tem um custo ali próximo dos $600 a tonelada. Então a gente imagina, e por coincidência ou não, a média histórica do preço da celulose também é 600. Então a gente imagina que um preço de equilíbrio de longo prazo relativamente confiável seja esses 600, porque é um mercado de concorrência. No minério de ferro, não. Desde que Vale e as australianas expandiram muito fortemente, a concentração de mercado de Brasil e Austrália pré-2015 era de 75% do mercado transoceânico de minério de ferro. Depois disso, depois que o minério foi lá para 45% e vários caras menos eficientes quebraram ou foram comprados, a concentração foi para 85%. Então, a gente está falando de líderes de um oligopólio. Ou seja, quando tem um cenário de produção em queda, se a Vale não entrega a guidance de produção, eu pelo menos acho positivo para as ações, entendeu? Porque eu sei que isso é positivo para o preço. E geralmente as empresas são mais sensíveis, né? O resultado das empresas são mais sensíveis a preço do que a volume. Então, eu entendo que no múltiplo, por exemplo, a Vale possa, citar o exemplo da Vale, negociar desconto versus as australianas por não entregar essa produção, mas do ponto de vista de geração de caixa é um cenário muito bom. O momento atual é um equilíbrio de oligopólio muito interessante, na nossa opinião, e se eu fosse estrategista, eu não pensaria em expandir nada agora, justamente por conta dessa falta de ativos. E essa inflação de oferta a gente vê no mercado de cobre também, falta investimento em vários setores. Aí, um brainstorming aqui, eu não sei se é porque o mercado de capitais se voltou muito para a fintech, setor de tecnologia, né, no mundo todo, e os setores mais de economia real ficaram largados. A gente está vendo uma movimentação de mercado de capitais para commodities há pouco tempo. Então, também tem isso, né? Acesso a crédito, acesso ao mercado de capitais não era tão vasto num passado recente, justamente por conta disso que o Alexandre já bem comentou, né? Algumas empresas quase quebraram, e agora isso gerou falta de investimentos. Agora o mercado de capitais está voltando, tem a CSN Mineração prometendo dobrar a produção, mas ainda assim, se a CSN Mineração consegue dobrar a produção até 2024 e a Vale consegue recuperar a produção que tá prometendo em Minas Gerais, se a China crescer 1% ao ano a produção de aço, ela fica net, a demanda extra de minério da China fica net com essa expansão que Vale, CSN e Mineração estão prometendo. Então, em resumo, no longo prazo a gente é muito otimista e estruturalmente a gente é muito otimista com ativos reais. Como você comentou, Marcelo, a impressão de dinheiro foi sem precedentes. Então, essa reprecificação de ativos reais via inflação é também positivo para a commodity, né? Tem que ter commodity na nossa carteira, na nossa opinião. Rodrigo, eu pude perceber, né, a sua total concordância com o Yuri, né? Eu vi aí pelo seu gestual você balançando a cabeça. A conclusão que eu chego depois de ouvir o Thales, o Alexandre e o Yuri é que ficar short no setor é coisa para maluco, né? E eu queria saber se é isso mesmo, né? Se a sua expectativa é tão otimista quanto a deles. Sim, sim. Pelo menos
Tem um ponto muito importante aí, que acho que foi o Alexandre que comentou, que é a questão dos dividendos, né? Que é o fluxo de caixa mesmo, retornando para o acionista, dessa disciplina, né? Pelo menos das empresas aqui de capital aberto no Brasil, terem feito, né? Então, certeza que os gestores estão de olho também, né? Nessa questão de ciclo, que é diferente do super ciclo que foi aí no 10 anos atrás, e que não só só a disciplina de gestão operacional eles tiveram, mas também tem a questão da modernização da indústria também, né? Então, a CSN vem comentando que fez uma melhoria operacional, Gerdau também vem investindo nessa questão da modernização aí das suas operações, e se a gente for ver o excesso não é o excesso de capacidade, é o catch-up, né, da oferta e demanda que foi feito, pelo menos na siderurgia brasileira, foi que eles ligaram os alto-fornos aí que já tinham dentro da capacidade, né, de investimentos anteriores, né? Então tem essa parte também, tanto da modernização quanto da capacidade ociosa que tinha para atender a demanda forte que veio. E as empresas desalavancaram muito forte, né? Então tem a questão da alavancagem operacional que a gente fala, né, das empresas de commodity, que eles têm um custo fixo alto, né, pouco custo variável. Então quanto mais alto o preço dos produtos que vende, é rentabilidade na veia, né? Então eu estou otimista também com o setor de mineração e siderurgia. Só acho que agora, pelo menos no curto prazo, né, depois que subiu muito, né, no ano de 2020, essas empresas na bolsa, talvez os investidores estejam olhando num ponto mais geral de o que não andou aí no pós-pandemia ainda, né, e talvez fiquem um pouco com o pé atrás aí nas empresas que subiram muito, ou até realoquem, né, o seu dinheiro das mineradoras, enfim, siderurgia, commodity em geral, que subiu bastante, para outras oportunidades, né, mas em geral, sim, eu concordo aí com o Yuri, que as perspectivas são boas. Os estoques, né, não só na parte da mineração, a Vale tem uma qualidade de minério muito boa e a CSN Mineração também, com os investimentos aí que estão para vir, né, mais no longo prazo, eles também têm a previsão de que a qualidade do minério melhore muito, né? Então, tem uma diferença muito grande de produtividade dentro do aço de um minério que você usa de concentração 62%, 55%, 65% aí, né, de concentração na produtividade do aço, né? Então, só complementando, a China vem com essa política ambiental de usar menos carvão, enfim, poluição, e vai demandar minério de alta qualidade, que a Vale e a CSN Mineração têm aí de sobra, né? A Vale, principalmente lá num projeto lá de Carajás, e com os pellet feeds, né, que eles fazem a refino, enfim, tem um produto aí que tem um prêmio aí em cima do mercado. Tá cortando um pouquinho a sua conexão, mas eu acho que eu fiquei com a sensação que você havia encerrado. Posso passar a bola aqui? Eu queria fazer uma provocação ao Yuri. Yuri, nós conversávamos aqui no nosso esquenta, né? Assim que a moçada fala, né? Antes de começarmos a gravar, e você havia comentado comigo que você gostaria de compartilhar aí uma lâmina para fazer algumas ponderações, para falarmos sobre perspectivas, né? Porque aí agora a gente entra aqui na nossa, vamos dizer assim, nosso terço final do nosso bate-papo, né? O pessoal assiste, quer entender o setor, mas no fundo, o que todo mundo quer é nome aos bois, né? Quer indicação, quer sugestão, quer saber ali qual que é a empresa onde as pessoas podem apostar, segundo a palavra dos analistas. Então, para a gente abrir essa rodada, eu vou pedir ao Yuri que compartilhe essa lâmina que ele queria para falarmos sobre perspectiva, para a partir daí a gente já entrar nessa reta aí para falar sobre as indicações e falar especificamente sobre companhias. Já aparece aí para vocês, certo, Marcelo? Certo, tranquilo. Aqui é sobre a Vale, tá? Desculpa a falta de formatação aqui, mas... Não tem problema, isso aqui é um bate-papo. Esse aqui é um bate-papo entre amigos, tanto de quem está participando, como com certeza de quem estiver vendo. Não, show de bola. Aqui era para ilustrar aquela questão de o mercado estar, que eu falei ainda há pouco, né? Todo 31 de dezembro, o mercado espera que 31 de dezembro do ano seguinte, o minério de ferro vai estar num preço abaixo. O que aconteceu nos últimos anos é que, na verdade, o minério fechou o ano com um preço acima, e a performance da Vale em segundos semestres, aqui na coluna, nessa tabela da esquerda estão os semestres de cada ano, aqui na vertical,
Então, essa aqui é a performance da Vale, tá, pessoal? Na coluna da direita, performance da Vale em segundos semestres, na coluna da esquerda, performance da Vale em primeiros semestres. Então, a gente nota, e a gente acredita que um dos motivos seja esse, né? O mercado, ao longo do ano, vai revisando para cima suas estimativas, porque foi sequencialmente pego de surpresa por um minério de ferro mais alto. Então, é o que o Thales e eu brincamos aqui de backwardation eterno da curva futura de minério de ferro. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, mas vocês notam aqui que nos últimos anos o que aconteceu foi isso. A Vale teve uma performance melhor no segundo do que no primeiro semestre. E a gente acredita que, em grande parte, seja isso. Seja o mercado caindo na real naquele referido ano de que o minério vai ser um pouco mais acima, ou seja, os resultados da empresa vão ser melhores e por aí vai, né? Eu gostaria de compartilhar essa curiosidade com vocês e que reflete reflete um pouco desse nosso otimismo estrutural com o setor. Legal, Yuri. Então, vou fazer o seguinte, já que a bola já está contigo, vou começar essa nossa, vamos dizer assim, penúltima rodada, pedindo para você, né, em linha com o que a gente falou sobre o setor, né, quais seriam as companhias que você acha que tem aí, que seriam as melhores indicações? A gente gosta mais das empresas de mineração do que de siderurgia, pelo fato de ser um mercado oligopolizado, onde a geração de caixa é mais certa. Então, são caras menos voláteis, e aí envolve muito perfil de risco do investidor também, Claro. tamanho de posição, né? Diversos detalhes, mas a gente aqui como analista sell-side acaba olhando só esse aspecto do upside, geração de caixa, dividendo, e a gente gosta muito das empresas de mineração, Vale, CSN Mineração especificamente. A Vale tem outperformado a CSN Mineração nos últimos tempos, porque o preço do cobre também explodiu, mas a gente gosta dos dois nomes, pois eles geram 2 dígitos de fluxo de caixa, justamente porque tem um custo de produção muito baixo. Então, são as nossas preferências aqui, e eu acrescentaria a Aura Minerals, apesar da gente não ter falado muito sobre ouro aqui na reunião, apesar de não estar muito no radar dos investidores, a gente gosta muito dessa empresa, porque eles têm um crescimento para entregar, e a gente é muito otimista com cotação do ouro. A impressão de dinheiro foi sem precedente, como você, Marcelo, comentou lá no início. A gente acredita que isso rebate a inflação em algum momento, tá? E por que o ouro então está caindo, né? Se tá todo mundo vendo isso. O preço do ouro, historicamente, ele guarda uma correlação negativa com a Treasury americana, porque o ouro ele não te paga dividendo, né? E você tem custo de seguro, tem que estocar o ouro. Então, o mercado costuma flutuar entre Treasury e ouro, né? Entre ou papel moeda e ouro. Então, se o mercado tem expectativa de aumento de juros, o mercado migra, então você tira fluxo de ouro para Treasury e vice-versa. Então, se vocês montarem um gráfico aí de Treasury de 10 anos versus o preço do ouro, você vai ver que é quase espelhado. Então, por isso, o ouro vem cedendo, porque o mercado fica numa expectativa de anúncio de aumento de juros por parte do Fed, e a gente está olhando desde a crise de 2008, que você também comentou lá no início, Marcelo, a parte dos estímulos, a quantidade de tapering que o pessoal fala, né, de aperto monetário, é muito inferior à quantidade de afrouxamento, se a gente puder colocar dessa forma. O afrouxamento é muito superior ao aperto. E esse call de aumento de juros ele se arrasta já por bastante tempo, e o Fed ele fica numa sinuca de bico, né? Se aumenta juros e estoura o mercado financeiro, que na nossa opinião em alguns setores está bem viciado, dependente desse noticiário de incentivos, ou se ele segue nessa toada e vai rebater a inflação em algum momento, né?
a gente acha que nos dois cenários, num cenário, não digo estouro de bolha, mas num cenário de aversão maior a risco, no momento que vem uma alta abrupta de juros, o mercado, por essa aversão a risco, corra também para ouro, numa segunda derivada, ou se o Fed mantém a postura atual e a inflação não cede, o mercado em algum momento corre para ouro também. Então, apesar da Aura Minerals ser um mais small cap e exigir um tamanho de posição bem menor do que seria na Vale, Claro. é também uma ação que a gente gosta. Desculpa se eu me alonguei aí, pessoal. Não, de forma alguma, e a sua observação é muito pertinente, porque, obviamente, quando nós estamos falando aqui das empresas, né, no que diz respeito à alocação na carteira dos investidores, a gente tem que sempre levar em consideração o perfil de cada investidor, né, a sua tolerância às oscilações do mercado, né, o que ele pretende na construção daquela carteira. Thales, em relação a essas indicações, que eu imagino, né, se vocês são da mesma casa, compartilhar aí com o Yuri, né, senão vai dar briga, eu queria saber o seguinte, em termos de upside, né, quando a gente olha essas companhias, de quanto que a gente está falando? De novo, não vou chover numa olhada aqui, que a visão do Yuri é a minha visão também, né, mas nessas empresas, né, Vale, CSN, Semin, desculpa, e Aura, a gente tem um upside bem relevante, né? Não sei o número, a porcentagem agora na cabeça, mas para Vale a gente tem um upside, a gente acredita que deve fechar o ano aí em R$122 por ação, né? Hoje está em 109, 110. E aí, olhando para a Semin, acho que o upside é um pouco maior. A nossa visão é que deve finalizar aí o ano com R$14 por ação. Então, já é um upside um pouco maior, aí, se não me engano, uns 60%. E para a Aura, a gente acredita que deve finalizar o ano com R$95 pela ação, não, né, BDR. Mas acho que eu só queria voltar um pouco, Marcelo, no estudo que o Yuri mostrou. Por favor, fica à vontade. A gente mostrou os gráficos ali, mas eu queria trazer alguns números para concretizar aí a nossa tese, né? Que a gente acredita que isso aí pode ser um trigger tanto para Vale quanto para Semin. Óbvio que pelo gráfico fica claro ali que o primeiro semestre ele performa um pouco pior que o segundo semestre, mas trazendo alguns números, a gente está falando aí de 13, 14 anos em 20. Então, quase 70% dos casos isso acontece. É óbvio, o Yuri comentou, que a gente não pode olhar a performance passada e falar que isso pode acontecer no futuro, mas, enfim, isso estatisticamente vem acontecendo. Para que serve o passado? Para que serve o passado se não for para ensinar alguma coisa para a gente, né? Perfeito. E ainda, se eu olhar ali a média, né, a mediana dos setores, a média e a mediana são muito próximas, né, mas no segundo semestre, a Vale retornou por volta aí de 20%, 23%. No primeiro semestre, a média e a mediana é de 4%. Então, a diferença ela é bem, bem grande mesmo. Ainda mais se você fizer uns testes econométricos, estatísticos, aí para você ver se é um fator realmente relevante para as ações dessas mineradoras, você vê que é. Óbvio que existem milhares de fatores que explicam o preço, aí, os retornos de um papel, mas a significância estatística ela realmente existe, ela impacta por volta aí de 15%, 20% no preço da Vale. Óbvio que a gente não consegue fazer para cima, porque o histórico é muito pequeno, mas para a Vale, que a gente tem um histórico grande, assim, 20 anos, óbvio que não é uma amostra aí gigante, mas é significativo, né? Assim, são vários anos aí que a gente consegue extrair alguma coisa. Não estamos falando de uma obra do acaso, né? Alexandre, vou passar a bola para você agora. Estou ansioso aqui, até porque você tem um perfil um pouco diferente, né? Conhece o setor, analisa, mas você também já ocupa uma posição de estar ali na gestão dos recursos, né? Então, eu queria de você aí, quais são as empresas que nesse setor vocês olham com mais carinho e entendem que tem um ganho aí a oferecer para os investidores na curva do tempo? A nossa cabeça está alinhada com o que o Yuri e o Thales falaram. Assim, a gente prefere mineração à siderurgia, embora a gente tenha posição nos dois, mineração é dominante. Eu acho que um fator interessante também, também levantando a questão que o passado nem sempre ajuda para o futuro, mas um ponto interessante é que o mercado ele se baliza muito, como qualquer um, por métricas, né? A gente usa em temperatura, a gente usa para saber se está quente ou frio, né? 30 graus está quente, 10 está frio. Então, o mercado ele se baliza, às vezes, por múltiplos. E o múltiplo que é muito usado em commodities, mineração, é o valor da empresa sobre o seu resultado operacional. Se a gente for pegar o múltiplo histórico das empresas de mineração, uma Vale, por exemplo,
Para ela estar negociando esse múltiplo histórico hoje, ela está bem abaixo com esse preço de minério do que esse múltiplo histórico, porque o preço da commodity está muito alto, mas para ela voltar para esse múltiplo histórico, o minério teria que ir para $90 ou algo parecido. Então, assim, mostra que a ação está descontada vis-à-vis, como o Yuri levantou, o Thales também, o preço do minério atual, que está lá perto de $160, $170. Se esse preço do minério recuar de maneira gradual, e é o que a gente espera, e eu acho que todo mundo aqui, os colegas também têm essa visão, né, que não vai ter uma queda abrupta, seja porque não vai ter uma oferta gigante, seja porque a China vai desacelerar, mas de uma maneira mais gradual, não vai ser também um choque. Isso mostra que as ações estão baratas, que têm uma perspectiva aí de retorno interessante. Então, acho que está bem aliado. Assim, a gente gosta mais de mineração de cirurgia. Hoje, os nomes que a gente tem são Vale e Gerdau, mas numa proporção maior a mineração. Rodrigo, eu te deixei numa fria agora, né? Porque eu deixei os caras falarem primeiro, os caras manjam muito do assunto, fica até difícil aí complementar essas observações tão bem feitas, né? Mas é claro que eu não vou me privar de também ouvir você e ver aí, se você quiser apontar as empresas que vocês entendem que são as melhores opções para o segmento. Então, eu não tenho muito o que discordar aí de todo mundo, né? Não tem jeito, Vale top pick aí, com certeza, mesmo com o minério a metade do preço que foi aí, né, no trimestre, no mais do trimestre anterior aí lá para 90, 100, ela gera muito caixa, né? Então vai continuar pagando dividendos, endividamento está baixo, tem necessidade aí de investimento baixo também, basicamente a expansão grande aí para o que está contratado para o ano que vem já está toda feita aí o CAPEX que a gente fala. Então, para mim, Vale é top pick, isso sem dúvida nenhuma. Siderurgia também, a gente gosta bastante aqui, mas só para dar uma alternativa mais diferente, a gente fala de Bradespar, né? Para A gente sempre monitora. Para diversificar um pouco a carteira, né? Apesar que Vale com o Bradespar, né? Deu uma cortada no seu áudio, Rodrigo. Então, é basicamente a mesma coisa, que a gente monitora sempre aí o desconto, né? Opa, e agora tá. Vamos lá, a internet tá pegando um pouco aqui. Só para dar uma diversificada, então, o Bradespar a gente sempre monitora, né, qual que é o desconto. Tem aquela questão que, problema com a Litel, enfim, tem esse 1,4 bilhões aí de desconto de caixa aí que a gente tem que colocar na conta, mas mesmo assim, em relação ao desconto histórico, Vale Bradespar tá num patamar ainda menor do que a média, e Bradespar, se a gente for considerar o fluxo de caixa, enfim, de dividendos vindo da Vale, e a gente for pegar o dividend yield, né, que é o retorno em dividendos, é ligeiramente superior à cifra da Vale, né, se a gente for fazer a conta, pelo menos agora no curto prazo, o quanto que a Bradespar está distribuindo, pelo menos. Mas só para dar uma diversificada, mas assim, não tem muito mais o que falar aí, divergir da opinião do restante aqui. Bom, vamos começar a nossa rodada final aí, abrir o espaço para cada um de vocês façam as suas considerações finais. Eu, de antemão, quero agradecer a cada um de vocês, Rodrigo, Thales, Alexandre e Yuri. Eu tenho certeza que quem vier a ter acesso a esse conteúdo aqui e estiver procurando informações sobre o setor, ao final de assistir as considerações de vocês, eu tenho certeza que vão se sentir bastante satisfeitos. Então, começar por você, Rodrigo, com as suas considerações finais. Bom, primeiro agradecer aí de novo a participação com todo mundo, essas feras aí aqui nesse painel. E considerações finais é que, bom, falar para o pessoal não deixar de olhar aí as empresas que estão gerando bastante caixa, né? Por mais que seja cíclico, prestar bastante atenção aí na questão de rentabilidade, para compor suas carteiras, né? Então, empresas cíclicas também são bons investimentos aí, e aproveitar agora que está pagando bons proventos aí para embolsar um pouquinho na carteira, né? E me mantenha sempre à disposição aí. Obrigado, Rodrigo. Thales, suas considerações. Marcelo, mais uma vez, obrigado pelo convite. Acho que isso aqui foi uma aula tanto para mim, que eu aprendo todo dia aí com o Yuri, mas ouvir o Alexandre e o Rodrigo também. Acho que para o investidor aí que vai assistir essa live, realmente uma aula aí, acredito que vai agregar bastante. Então, mais uma vez, obrigadão pelo convite e fica à disposição.
Você sabe que para gostar do Roberto Carlos, a gente precisa acumular uma certa idade, porque tem umas coisas que o Roberto fala que a gente só entende depois de velho. Mas uma das canções dele, das mais antigas, ele dizia assim: quem sabe menos das coisas sabe muito mais que eu. É exatamente como eu me sinto aqui, né? Estou há bastante tempo no mercado, a barba branca não é pintada, mas eu estou sempre aprendendo. E uma oportunidade como essa de estar falando com vocês não é diferente disso. Alexandre, mais uma vez, obrigado aí, as suas considerações. Eu queria só agradecer, realmente foi muito instrutivo, muito interessante, todo mundo contribuiu muito bem, enfim, obrigado pelo convite, obrigado pela participação de todos também ajudando, e é isso, um bom ano aí para todo mundo. Brigadão, que o pior fique para trás, né, que a gente já não aguenta mais. Yuri, poxa vida, muito obrigado aí pela sua participação. Você de todos aqui foi o que eu mantive contato em primeiro lugar, sempre muito solícito. Por favor, suas considerações finais. Não, obrigado eu, Marcelo. Em nome da XP aqui, a gente agradece o convite, né? E para a gente agregou demais, porque os colegas trouxeram muitos insights que não estavam muito no nosso radar, né? Então, ajudou demais para a gente também. Então, acaba que é útil para todo mundo, né? Então, a gente sai muito feliz aqui do call. Estamos sempre à disposição para trocar ideia, né? Seja num evento como esse, ou se alguém quiser ligar aqui para a gente está 100% à disposição. E commodities, pensar no longo prazo para conseguir ter estômago, evitar tradear a curto prazo para não correr atrás do rabo, tentar se apegar nesses aspectos estruturais que a gente comentou aqui hoje. Eu acho que se pudesse empacotar tudo numa mensagem, né? Se os colegas me permitirem fazer esse empacotamento, acho que pode ser algo nessa linha. Um abração a todos. Bom, Yuri, Alexandre, Thales, Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer em nome de todos os profissionais da Nucleopar Investimentos. Quero agradecer em meu nome, em nome das pessoas que vierem ter acesso a esse conteúdo e aos profissionais de cada uma dessas casas que estiveram envolvidos para que a gente pudesse estar aqui hoje gravando esse conteúdo, tá bom? Um grande abraço para todos e até a próxima oportunidade.